gente! Como vocês estão? Estou animada para mais um episódio do Sustentabilidade em Conexão, compartilhando a tela com ela, a maravilhosa Mara. Oi, Su, tudo bem? Obrigada pelas palavras, fiquei até meio envergonhada. Se eu fosse um jabuti, entraria dentro do casco. Aliás, falando em jabuti, já dei uma dica sobre o episódio de hoje. É mesmo, Mara! Nosso quadro tem falado sobre os animais, em especial eles, os répteis. Como sabem as principais características dele, pessoal? Como que a gente sabe? Esses animais vertebrados têm pele seca, dotada de escamas, com pulmões bem desenvolvidos e ovos com casca dura. É isso aí. Além disso, eles são ectotérmicos, ou seja, dependem do ambiente externo no processo de regulação da temperatura corporal. E chega de delongas, vamos dar início ao nosso episódio. Venha conosco! Gente, segundo a lista de répteis do Brasil de 2022 da Sociedade Brasileira de Herpetologia, há no Brasil mais de 850 espécies de répteis. Dessas, 404 são endêmicas, ou seja, são restritas a algumas áreas, não ocorrem em todo o território. Olha só que interessante. Essas espécies são distribuídas em 3 grandes grupos. O primeiro é o Crocodilia, representado pelos gaviais, crocodilos e jacarés, que nós já falamos aqui. Eles possuem corpos robustos, focinhos longos e dentes afiados. Estão adaptados para a vida semiaquática. Aqui no Brasil, nós temos 6 representantes, todos jacarés. Há também o grupo pessoal dos escamatas. Ele possui 3 subdivisões. Uma é a das anfisbenas, também chamadas de cobras de 2 cabeças, com 81 representantes brasileiros. São animais fossoriais, ou seja, que escavam e vivem sob o solo. Possuem corpos cilíndricos e cabeças adaptadas para escavação. Olha, outro subgrupo dos esquamata é o dos lagartos, com cauda e, de forma geral, com 4 membros bem desenvolvidos. No Brasil, há 296 representantes. E, finalmente, temos os grupos das serpentes, que são animais de corpos alongados, mandíbulas altamente flexíveis, dentição especializada e sem membros. No Brasil, são 435 espécies de serpentes. E por último, mas não menos importante, os testudines, também chamados de quelônios, com 39 espécies no Brasil. Esses animais possuem carapaça dorsal e plastrão ventral. Já ouviram falar nessa palavra, gente? Pois é. Além de membros adaptados para natação ou locomoção terrestre. Que legal, Su! Sabia que alguns testudines exibem o dimorfismo sexual. Isso significa que machos e fêmeas têm características físicas distintas. Machos geralmente possuem o casco mais baixo e o plastrão côncavo. Outra informação interessante é que nas espécies terrestres, observa-se que os machos tendem a ser maiores e nas aquáticas costumam ser menores. Quantas informações importantes, né? Muito. Outro fato, pessoal, surpreendente é em relação ao desenvolvimento dos embriões dentro dos ovos. Você sabia que, por exemplo, nas tartarugas marinhas, o calor da areia aquece os ovos enterrados após a postura
auxiliando assim no desenvolvimento dos embriões. Olha só, além disso, Su, o sexo dos filhotes também é influenciado pela temperatura. Temperaturas mais altas resultam em mais fêmeas. Temperaturas mais baixas em mais machos. Uau, que legal, Mara! Pessoal, me lembrei aqui que recentemente eu falei com o Diogo, que é biólogo lá do Zoo de Goiânia. Nós batemos um papo riquíssimo sobre a tartaruga da Amazônia. Vamos assistir? Bora! As tartarugas da Amazônia, né, apesar de serem chamadas de tartarugas da Amazônia, elas podem ser encontradas também no Cerrado, né? Tocantins, estado de Goiás, estado do Mato Grosso. Inclusive, existe uma grande representatividade dessa espécie no Rio Araguaia. E nossa equipe do IBAMA, aqui do estado de Goiás, nós temos uma grande equipe que faz o monitoramento desses animais, porque esses animais estão ameaçados, são animais extremamente ameaçados. Primeiramente, existem alguns ribeirinhos que utilizam eles para alimentação. São animais muito pesados, que têm um deslocamento difícil. Então, automaticamente, quando alguns seres humanos encontram com esses animais, eles acabam capturando esses animais. Então, são animais que estão ameaçados de extinção. A reprodução delas é muito difícil, elas dependem da corredeira do rio, né? Assim como todos os outros quelônios. Então, elas têm que fazer essa subida da corredeira do rio para poder fazer a desova. E isso leva um tempo, requer um esforço desses animais que às vezes eles não conseguem. As tartarugas da Amazônia são as maiores tartarugas seguidas das tartarugas marinhas. Então, elas são as maiores tartarugas de água doce. E nós temos uma grande representatividade delas também. Inclusive, nós temos umas enormes, assim, que já estão de um tamanho que alcançaram o seu tamanho máximo, mas nós temos pequenas. Infelizmente, nós ainda não tivemos a reprodução desses animais aqui no parque. Todos os anos nós tentamos, nós trabalhamos para isso, mas como nós não temos água corrente, inclusive nós já entramos em contato com biólogos do IBAMA para nos orientar e dizer, olha, sem a correnteza das águas fica um pouco difícil. Essas tartarugas, elas se alimentam de sementes, de frutos, de folhagem. E como são animais onívoros, né, elas comem também pequenos animais, insetos. Nós oferecemos, então, a alimentação delas são 4 vezes na semana. Né, são segunda, quarta, sexta e domingo. E nós oferecemos, então, frutos, sementes e carne moída, que são oferecidos, então, nesses períodos aí para esses animais. Mas são animais dóceis, são animais bonitos, que despertam a atenção do nosso público, das crianças que vêm nos visitar, e são animais aí que eu acredito que merecem a nossa atenção, sim, aqui entre todos os nossos animais aqui do parque. A importância dela é aquela mesma de todos os animais. Elas também fazem parte da cadeia alimentar, elas fazem parte do ciclo biológico, e a preservação desses animais são de extrema importância aí para o equilíbrio ecológico do nosso bioma e da nossa biodiversidade aí, que é tão bonita, né? Todos nós, tanto biólogos como veterinários, o Parque Zoológico está à disposição. E sempre que precisarem, a nossa paixão é trabalhar justamente com a educação ambiental. Que interessante saber que a tartaruga da Amazônia também pertence a outros biomas, como o nosso Cerrado, e que também há iniciativas do poder público e privado para a proteção da espécie. Esse nome tartaruga faz referência a quelônios aquáticos. E, de forma geral, as tartarugas possuem corpo adaptado à natação, com membranas interdigitais ou nadadeiras e cascos mais achatados. Porém, temos exceções como as tartarugas de Galápagos. É isso mesmo. Apesar de até serem vistas em áreas costeiras e em poças d'água, as tartarugas de Galápagos vivem em terra firme e seus cascos não têm nada de achatados. Sobre essa divisão popular dos quelônios, temos também os cágados. Eles são típicos de água doce, mas se locomovem em ambiente terrestre. Assim, eles ficam com seus membros mais robustos, com garras mais aparentes. Uma curiosidade é que eles escondem a cabeça lateralmente. Que gracinha, né, gente? Sobre os jabutis, eu já sei. São os quelônios tipicamente terrestres. Algumas pessoas têm jabuti em casa, porém,
Nenhum réptil é considerado animal de estimação. Olha que importante isso, gente. Você dizer isso, Suede, é muito importante. Só é possível criar um animal silvestre, um jabuti, por exemplo, quando ele vem de criadouros comerciais ou lojas especializadas e credenciadas. Ou seja, nessas situações, esses pets têm certificado de origem, nota fiscal e, em muitos casos, microchip. Se esse não é o seu caso, sugiro que entre em contato com a linha verde do IBAMA para que possa fazer a entrega voluntária do animal. Exatamente. Devolver o animal à natureza parece uma boa solução. Porém, animais que vivem em situação de cativeiro tendem a ter dificuldades para lidar com os predadores e também para encontrar alimento. E sendo uma espécie exótica, a questão é ainda mais delicada, já que podem se adaptar ao ambiente competindo por recursos com espécies nativas. E no caso dos quelônios, como são animais que vivem bastante, essa situação pode se transformar num longo e difícil desafio nas cadeias alimentares, nos ecossistemas também. É isso. Verdade? Então, se a carapuça serviu para você, reflita se precisa adotar alguma ação que faça você estar quite com a biodiversidade e com a consciência tranquila também. Então, pessoal, foi lindo, mas agora é hora de dar um tchauzinho. Não perca os nossos próximos episódios animais. Mas, no caso de você não ter acompanhado pela TV UFG ou queira ver novamente, basta acessar a nossa playlist do YouTube. Isso mesmo, basta digitar Sustentabilidade em Conexão na barra de busca do YouTube ou apontar agora mesmo a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. Outra opção é ir lá na Mediateca do nosso site Conexão Escola. Visitem-nos. E se você tem Instagram, que tal interagir conosco nas arrobas TV UFG e SME Goiânia? E usando também a hashtag Conexão Escola. Conto com a sua interação e a sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.